Olá, irmãos do Centro Espírita Lar do Amor. Meu nome é Vânia Benwolf. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar virtual. Espero encontrá-los bem. O objetivo do Evangelho no Lar é o encontro com Jesus, né? Nosso irmão querido, nosso amigo. É muito importante que o Evangelho no Lar você se organize para que ele seja feito sempre no mesmo horário, no mesmo dia. Para que você não esqueça, coloque o relógio para despertar, o celular para despertar, porque a espiritualidade amiga sempre comparece para ouvir os estudos, a leitura. E nosso ambiente familiar, da nossa casa, torna-se um ponto de luz na espiritualidade. Eu vou fazer uma pequena prece, depois ler um trecho do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, e depois nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus amado, que a vossa presença em nossos lares seja muito bem-vinda. Que o teu amor nos invada, que o teu perdão nos console e que os espíritos amigos possam fazer uma varredura no nosso ambiente, na nossa casa, tirando todas as energias que porventura não sejam boas, trazendo para nós, para quem nós amamos e para cada ambiente o amor e a luz divina. Que assim seja. Eu vou ler o item 89 em nossa marcha, do livro de Emmanuel, Fonte Viva. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, chamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. O texto continua e eu convido vocês a adquirir esse livro. E ele é um lindo instrumento de reflexão e de ajuda, e eu diria mesmo até de socorro espiritual. O texto continua, mas eu vou pedir que vocês fiquem atentos agora ao capítulo 5 que eu vou ler. Bem-aventurados os aflitos. Para mim, do Evangelho, particularmente, é um capítulo que muito me toca. Eu vou ler o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Um item muito importante nesse momento tão difícil que atravessamos, né? Toda a humanidade atravessa, o Brasil, enfim. Item 21, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaçado o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos, acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgas vir o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça,
tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. Os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo enfraqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se persevera das misérias da vida, ou das seduções que talvez acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer conosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais vos transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração. A chamar esses bem-aventurados, bem-amados, e se pedirdes a Deus, os abençoe. Em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita em Paris, 1863. Meus amigos, me perdoem a pausa. Eu bebi um pouco de água para... Hoje está um dia muito seco e eu senti uma cócega muito forte na garganta. E peço perdão, mas acho que foi bom porque me lembrou, para lembrar a vocês, para colocarem suas águas para fluidificar. Dá tempo de você ir lá buscar um pouco de água num copo ou numa garrafinha. Então, comentando o item 21 do capítulo 5, né? Nesse momento especificamente da pandemia, né? Quando nós temos tantas notícias de mortes de pessoas conhecidas pela televisão, de amigos e muitas vezes de parentes, e agora, infelizmente, atingindo a pessoas mais jovens,
Acho que essa mensagem vem nos aplacar, né, um pouco o nosso coração, a nossa saudade e a nossa pequeneza diante da vontade de Deus, né? Diante da possibilidade que o Espiritismo nos dá de perceber e de abrir o nosso coração para a possibilidade de enxergar que o desencarne prematuro não é uma infelicidade, não para o espírito. É difícil para quem fica, sem dúvida. Mas se você encarar, as pessoas costumam dizer, meu Deus, ele tinha toda a vida pela frente, ele estava terminando um estudo, ou tinha filhos pequenos, e a gente não sabe, ninguém pode garantir qual seria o futuro de um espírito. E se Deus decidiu se Deus decidiu que era a hora daquele espírito ir para a espiritualidade, motivos há, né? Se libertar desse invólucro tão denso em que a gente não, mesmo sendo espírita, às vezes não compreende a morte, é libertador. Então, a lição que fica dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é que nós precisamos de fato encarar a morte, seja ela prematura ou não, como uma libertação para o espírito, como um desejo de Jesus, nosso amigo, de Deus Todo-Poderoso, de que é chegado o momento daquele espírito evoluir, dele ter a oportunidade de se libertar dessa matéria densa, né, que precisa se iludir de que a vida vai ser melhor no ano que vem ou daqui a uma semana. Na espiritualidade, certamente a vida é melhor, liberta dessas bobagens do planeta Terra. Nosso processo de evolução está em aprender que desencarnar não é o fim, é apenas uma etapa. Espero ter levado a vocês a palavra de Jesus, o entendimento desse trecho tão importante para nós nesse momento da humanidade. Jesus amado, mais uma vez nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade de refletir sobre tuas palavras, decodificadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, Senhor, pela crença, pela dúvida às vezes, mas pela crença ao final de cada etapa. A vossa presença é sempre tão importante, tão relevante nas nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Nos acolhe, nos embala, faz de nós, Senhor, instrumento do teu amor, da tua luz. Que nós possamos sempre representá-lo, Senhor, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas relações humanas, com os nossos familiares, nossos amigos. Muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus.